Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia B Pro. Eu sou Lincoln Oliver e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETL. Se você não sabe o que essa sigla significa, não se preocupa, é muito simples de entender. A gente está falando sobre extração, transformação e limpeza de dados. Caramba, Lincoln, a gente vai fazer uma faxina nos dados, é isso? Relaxa, é muito simples o que a gente vai fazer. A gente simplesmente vai importar arquivos para o Power BI e normalmente quando a gente está fazendo essa importação, a maior parte dos arquivos eles não vêm adequados da maneira que a gente precisa que eles estejam para a gente trabalhar com eles dentro do Power BI. Então o que eu vou te mostrar agora é como tratar os erros mais comuns que a gente tem quando a gente está importando arquivos para o Power BI e como você prepara os dados ali para eles estarem prontinhos para você utilizar no seu dashboard. Então chega de papo, vem comigo que agora a gente vai começar essa aula. Então, para a gente começar a falar sobre ETL aqui no Power BI, tem o mesmo significado que extrair, transformar e limpar dados. A gente está aqui no Power Query do Power BI, que é o ambiente de importação e ETL do Power BI. Para você chegar aqui, basta você chegar no seu Power BI, tá na tela principal e vir aqui em cima no menu em transformar dados. Aqui no caso eu já fiz a importação de dados, então eu fiz a importação de algumas tabelas aqui. Se você não sabe fazer essa etapa ainda de importar dados para dentro do seu Power BI, eu recomendo que você volte um pouquinho. A gente tem um outro vídeo ensinando como você fazer a importação de um Excel aqui para dentro do Power BI, e aí você vai poder pegar uma das suas bases e trabalhar aqui junto comigo, tá bom? Então a gente vai mostrar agora um dos erros mais comuns que a gente tem no dia a dia, trabalhando principalmente com Excel e arquivos CSV, e como a gente pode trabalhar esses erros para garantir que quando a gente estiver utilizando os dados lá para a criação do nosso dashboard esteja tudo correto, que o Power BI vai entender nossos dados e que a gente vai criar nosso dashboard da maneira correta. Primeiro problema comum que eu tenho aqui na minha base de produtos é o seguinte: eu tenho aqui um monte de linhas em branco no começo da minha base. Eu tenho aqui uma linha com uma anotação, outra linha com uma outra anotação, e aqui de fato é onde começa a minha base, é onde começam os meus dados. E por que isso aqui acontece? Isso aqui acontece porque se eu olhar no meu Excel, eu tenho a mesma estrutura aqui no meu Excel, ou seja, por algum motivo dentro da minha planilha os meus dados começam não da primeira linha do Excel, mas de alguma outra linha. E quando a gente traz isso para o Power BI, quando a gente importa esses dados para dentro do Power BI, a gente tem esse tipo de problema aqui. E a gente tem duas coisas para resolver nesse momento. Primeiro, a gente tem que excluir todas essas linhas aqui, mas antes de fazer isso, é importante a gente entender uma coisa que aconteceu aqui, que está implícita no Power BI. Do lado direito aqui, a gente tem um painel chamado configuração de consulta. Se por algum motivo esse painel não estiver aparecendo para você no seu Power BI, vocês podem vir aqui em exibição, na guia em exibição, e aqui você consegue ativar e desativar o painel de configuração de consulta. E aqui embaixo, dentro desse painel, eu tenho algo chamado etapas aplicadas. Essas etapas são nada mais nada menos do que qualquer modificação que eu tenha feito para importar no meu arquivo aqui para dentro do Power BI, ou modificar de alguma forma a estrutura ou os dados que aqui estão nesse arquivo. Então, naturalmente, quando eu faço a importação de dados para o meu Power BI, eu já venho com algumas etapas que ele mesmo cria aqui no Power BI para importar o arquivo. Então, quando eu importei esse Excel, ele já criou essas 4 etapas aqui para mim: a etapa de fonte, a etapa de navegação, a etapa de cabeçalhos promovidos e a etapa de tipo alterado. A etapa de tipo alterado, ela é uma etapa que ela tenta identificar qual é o tipo de dados de cada coluna aqui. Então, se esse tipo de dados é um número decimal, se é um número inteiro, se é uma data, se é um texto. Mas o que acontece? Como ele trouxe todo o meu arquivo aqui errado, ele não pegou minhas colunas corretamente a partir daqui da linha 8, ele já fez essa detecção de tipo alterado da maneira errada. Então, essa etapa aqui, ela basicamente não serve para nada aqui dentro das minhas etapas aplicadas. Então, o que eu vou fazer antes mesmo de eu
resolver esse problema aqui com as minhas linhas, eu vou excluir essa etapa aqui, porque ela já não serve para mim para nada, porque como ele considerou uma base de dados que não começa no lugar certo, essa etapa aqui também já não faz mais sentido nesse momento. Então a gente vai excluir essa etapa aqui e pronto. Ele agora já excluiu aqui e voltou para a etapa de cabeçalhos promovidos. Vocês podem ver que depois de excluir não mudou nada aqui no nosso relatório, que mais uma vez comprova que aquela etapa não estava fazendo nada. E um ponto importante aqui sobre essas etapas é que quanto mais etapas você tem, mais processamentos o seu Power BI faz e mais lento pode ficar o seu relatório. Então a gente sempre tem que ter a preocupação de criar um mínimo de etapas possíveis, deixando os dados ali do jeito que a gente precisa para a gente conseguir trabalhar com o nosso dashboard. A etapa de cabeçalhos promovidos, ela é uma outra etapa que nesse caso aqui ela não serve para muita coisa. Por quê? A etapa de cabeçalhos promovidos, o que ela faz? Ela pega a primeira linha do seu relatório, a primeira linha da sua tabela e transforma aqui no nome das colunas. E para eu te provar que ela faz exatamente isso, o que a gente pode fazer? A gente consegue navegar entre as etapas aqui aplicadas e ver como o relatório estava, como a nossa tabela estava antes de cada etapa ser aplicada. Então, se eu clicar aqui em navegação, ele vai me mostrar exatamente como o relatório estava na etapa de navegação, ou seja, antes de eu aplicar a minha etapa de cabeçalhos promovidos. Então, eu vou clicar aqui e vocês podem ver que antes de eu aplicar a etapa de cabeçalhos promovidos, a minha linha 1 tinha aqui escrito lista de produtos, que é exatamente também o que eu tinha aqui no meu Excel na minha linha 1, linha de produtos, e aqui estava tudo em branco. Então, o Power BI pegou essa primeira linha aqui e transformou ela no nome das colunas. Como aqui eu tinha lista de produtos, ele usou isso como cabeçalho e o resto ele deixou em branco. E novamente, como eu não tenho aqui o meu relatório começando da linha correta, essa etapa também não serve para a gente trabalhar aqui no Power BI. Então eu vou excluir essa etapa também e pronto, agora sim a gente tem a nossa tabela pronta para a gente começar a resolver esse problema aqui das nossas linhas. E agora, para a gente fazer isso, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, vindo aqui em página inicial e aqui no menu eu tenho a função de remover linhas. É importante dizer aqui que você não consegue no Power BI remover linhas específicas. Você consegue remover as principais linhas, as últimas linhas ou linhas alternadas, de 2 em 2, de 3 em 3, etc. Então, você tem que ter muito cuidado com a maneira que está estruturado o seu relatório para que você consiga excluir as linhas, sejam as principais ou sejam as inferiores. Você também tem outras maneiras de excluir linhas, mas não é através dessa função aqui. Então eu vou vir aqui em remover linhas principais, ou seja, as primeiras linhas aqui, e vou colocar a quantidade de linhas que eu quero remover. Nesse caso, a gente vai remover da 1 a linha 8. Por que da 1 a linha 8? Porque a minha linha 9, elas contém o nome de cada coluna ali do meu relatório. Então eu vou usar essa linha 9 como o nome de cada uma das colunas do meu relatório. Então não posso excluir ela agora. Então a gente vai colocar aqui o número de linhas que a gente quer excluir, da 1 a 8. Então ele vai excluir as 8 primeiras linhas. Eu vou dar OK e ele já excluiu aqui pra gente as 8 primeiras linhas. E agora, como é que a gente faz para tornar essa linha 1 aqui o nome dos cabeçalhos que a gente precisa? Lembra daquela etapa que a gente viu antes, que é a de cabeçalhos promovidos? É exatamente ela que a gente vai usar aqui de novo, só que dessa vez a gente mesmo vai criar ela. E para a gente criar ela também é muito simples. Aqui no meu menu principal, dentro da guia de página inicial, eu tenho aqui no meu cantinho usar primeira linha como cabeçalho. É só eu clicar aqui e pronto. Agora eu já tenho o cabeçalho de todas as minhas colunas aqui e agora sim o meu relatório está correto aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui nesse relatório, que é uma situação comum, é o seguinte: dentro da minha coluna de produto, aqui eu tenho uma tabela de produtos. Então eu tenho o código do produto, o nome do produto, comprimento, altura, largura e preço. Mas aqui na minha coluna de produto, eu tenho duas informações diferentes. Eu tenho o nome do produto
E eu tenho aqui também a categoria do produto. Então a gente pode observar que eu tenho vários produtos diferentes. E para cada um deles eu vou ter uma categoria diferente aqui. Então, se eu vier aqui no meu filtro e colocar aqui todos os produtos que eu tenho, vocês vão ver que existem vários produtos para várias categorias. Tem categorias para casa, vestuário, entretenimento, etc. Então, eu tenho vários e vários produtos aqui com várias categorias. Mas se eu quiser lá no meu dashboard depois analisar isso por categoria, eu não vou conseguir, porque para eu fazer isso, eu precisaria ter uma coluna separada somente com a informação da categoria. Então eu tenho uma situação que eu tenho uma coluna com duas informações e que eu preciso separar essas informações em colunas diferentes. E como é que a gente pode fazer isso aqui no Power BI? Aqui no menu inicial também eu tenho a função de dividir coluna. Essa função você também consegue encontrar ela aqui na guia de transformar. Aqui no meio também tem o dividir coluna. Então venho aqui em dividir coluna, eu tenho uma série de opções aqui para dividir coluna. No nosso caso, o padrão que divide a informação aqui é sempre esse tracinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a informação dessa coluna pelo tracinho que ela tem aqui. Então eu vou selecionar a coluna, vou em dividir coluna e vou em por delimitador, que aí eu vou dizer para o Power BI que o meu delimitador é aquele tracinho. Ele entendeu aqui inicialmente que o meu delimitador seria a barra de espaço, mas nesse caso não é, então eu vou vir aqui e vou trocar aqui para personalizado. Ele já tem alguns delimitadores por padrão aqui dele, a gente vai ignorar isso e vai direto aqui para o personalizado, e aqui a gente vai dizer para ele por qual informação, por qual característica ele vai separar aqui a nossa coluna. Então eu botei um espaço na frente e um espaço atrás para ele separar a informação considerando esse espaço aqui na frente e esse espaço atrás, e o tracinho aqui do nosso delimitador para ele tirar também, e pronto. Agora sim ele já dividiu a nossa coluna para produto 1 e produto 2 e eu tenho a informação separada agora, e agora eu posso fazer análises diferenciadas porque não tenho a informação consolidada em uma única coluna. Agora eu posso renomear as minhas colunas simplesmente vindo aqui, dando um duplo clique no nome de cada uma. Eu vou colocar essa produto 1 aqui como produto e a produto 2 eu vou colocar como categoria. E pronto, já fiz mais um procedimento aqui na minha base de dados. O Power BI ele vai listando cada uma das etapas que a gente foi criando aqui do lado, e eu já tenho tudo aqui pronto para a gente. Uma outra etapa muito comum que a gente tem é alteração do tipo de dados. Essa é a etapa que gera mais erros no Power BI. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso é muito importante para você não ter erro quando você estiver jogando seus dados lá para o seu ambiente de relatório, que é onde você vai montar o seu dashboard, você não ter nenhum tipo de erro ali, tá bom? Para você alterar o tipo de dados, todas as colunas aqui da nossa base, elas têm um íconezinho do lado esquerdo do nome da coluna. Então a gente consegue ver aqui o código 123, o produto como ABC, o comprimento aqui como 123, o preço aqui como 1.2. Esses ícones representam o tipo de dados que cada coluna tem. E para a gente alterar isso, basta clicar no tipo de dados que você quer alterar aqui em cada coluna. E agora vem o pulo do gato, uma informação muito importante, que é a seguinte. Tá vendo que nossa primeira informação aqui na tabela é um código? É o código do produto. Toda vez que você tiver uma informação dentro de uma tabela que ela represente um código, ainda que ela seja um número, por exemplo, número de celular, CPF, número de nota fiscal, todos esses números, na verdade, eles não são números, eles são códigos para representar algum tipo de informação. Toda vez que você tiver uma coluna com esse tipo de informação, uma coluna numérica, que você não vai fazer multiplicação com ela, que você não vai fazer soma com ela, você não vai fazer nenhum tipo de operação matemática com aquele tipo numérico, você sempre vai colocar essa coluna como texto. Esse é
o motivador de 99% dos erros que existem em Power BI: classificar o tipo de coluna com a informação errada. Então, toda vez que você vê um código, repete comigo, toda vez que tiver um código em uma coluna, você vai trazer essa coluna para texto, você não vai deixar ela ser classificada como número. E a gente tem esse problema exatamente aqui no Power BI, que ele está classificando a nossa coluna de código do produto como número. Então a gente vai vir aqui e vai mudar esse código para texto. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque em algum ponto da minha base eu posso ter algum código desses que não tenha somente números, que ele tem uma letra diferente, que ele tem um tracinho, que ele tem um ponto ali do CPF e que ele tem um parêntese ali do número telefônico. E se o Power BI, depois que a coluna estiver classificada como um número, ele encontrar alguma linha que tenha uma informação diferente disso, ele simplesmente vai ignorar completamente a existência daquela linha e vai mostrar aquilo como um erro para você. Então é por isso que você já, por padrão, adote aí o hábito de sempre colocar essas colunas que tem códigos como um texto, e aí você já evita completamente esse problema. Nossa coluna código do produto está como texto já, nosso produto como texto, categoria como texto, comprimento como número inteiro, altura como número inteiro, largura como número inteiro e preço como número decimal. Então tá ótimo, a gente já matou aqui todas as coisas que a gente precisava e fazer nessa base para deixar ela prontinha para a gente levar ela para o ambiente de relatório. E agora a gente vai ir para uma outra base para ver outros tipos de problemas que a gente pode resolver também com o Power BI. Agora a gente vai aqui para nossa base de vendas e aqui a gente tem uma situação muito comum também, que é o seguinte: eu tenho um relatório de vendas aqui onde eu tenho a região aqui na primeira coluna, então eu tenho Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. E eu tenho cada coluna com valor de vendas por mês dessas regiões. Isso é um problema para a gente porque o Power BI ele trabalha numa estrutura de tabela em que eu preciso ter a informação a nível de coluna. O que isso significa? Se eu quisesse montar um gráfico no Power BI com a evolução de vendas por mês, eu não poderia ter meus dados assim. Eles teriam que estar numa estrutura dessa forma aqui. Eu teria que ter uma coluna só com a região, uma coluna com o mês da venda e uma coluna com o total de vendas. É dessa forma que o Power BI precisa ler os dados para eu conseguir trabalhar com eles. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acertar esses dados aqui desse modelo aqui para aquele outro lá que a gente acabou de ver. E para fazer isso também é muito simples aqui no Power BI. É só a gente clicar na primeira coluna aqui do mês, pressionar Shift do seu teclado, vir aqui até a última. Agora a gente consegue ver que eu estou com todas as minhas colunas selecionadas aqui. Eu venho em transformar e aqui eu tenho a função de transformar colunas em linhas. Feito isso, ele já colocou para a gente aqui a coluna com mês e a coluna com valor. Então agora é só a gente renomear aqui a coluna atributo, que é a coluna do mês, para mês. E a coluna com valor já está aqui certinha para a gente. Olha como é fácil tratar uma série de problemas em base de dados do Power BI. Outra coisa que a gente pode fazer também é ignorar alguns dados aqui no Power BI. Pedir para que eles não sejam considerados aqui no relatório. Lembra de quando eu falei que existiam outras maneiras de você excluir linhas sem ser remover as linhas principais ou as linhas inferiores? Essa é a maneira que você vai ter de fazer isso, que é a maneira de filtrar dados. O que é isso? Basicamente você vir aqui do lado direito de cada coluna, sempre vai ter uma setinha aqui, você clica nessa setinha e você faz o filtro que você quer aqui. Então se eu quiser fazer uma análise só do Nordeste, por exemplo, eu posso filtrar aqui o Nordeste, dar OK, e ele só vai trazer as linhas do Nordeste. E aí quando eu estiver levando isso lá para o meu dashboard, ele vai completamente ignorar todo o restante que está na base. Então se você precisar remover linhas em branco, você pode fazer isso. Se você precisar remover linhas com uma certa especificação de código, você pode fazer isso. Se você quiser eliminar da sua base um tipo de produto, você pode fazer isso. Se você quiser eliminar, por exemplo, dados de um ano específico da sua base ou dados a partir de uma data da sua base, você também pode eliminar esses dados da sua base com base num filtro que você faça aqui.
seja um filtro de texto, você tem uma série de filtros de texto aqui, um filtro de valor, você também tem filtros numéricos aqui que você pode fazer, e filtros de data, você também pode fazer diversos filtros aqui para você eliminar outros dados do Power BI. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, se eu quisesse calcular esse valor de venda aqui com 10% de desconto, porque eu quero saber quanto eu teria vendido ou quanto eu teria concedido de desconto se eu tivesse aplicado 10% de desconto em cada uma das vendas desses meses aqui. Para isso, eu teria que criar uma nova coluna fazendo esse cálculo aqui no Power BI. E você pode adicionar uma nova coluna aqui no Power BI, vindo aqui no menu de adicionar coluna, e você tem aqui, na verdade, coluna personalizada, que você vai criar uma fórmula para uma nova coluna. E aqui a gente pode dar o nome para a nossa nova coluna, então eu vou colocar aqui vendas com 10% de desconto. Aqui eu tenho todas as minhas colunas do meu relatório e eu posso simplesmente colocar aqui valor e eu posso botar aqui vezes 0,9, que é basicamente o nosso 10% de desconto. 1 menos 0,1 vai dar 0,9, que é o nosso 10% de desconto aqui. Observem que aqui a gente não pode usar vírgula, a gente precisa usar ponto, porque é a maneira que o Power BI interpreta. Então tudo que é vírgula a gente vai usar ponto aqui para ele entender, tá? E eu vou dar o OK aqui e pronto, ele já calculou aqui o meu total de vendas com 10% de desconto. Então, esses foram alguns dos exemplos que você pode tratar a sua base de dados do Power BI. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Até uma próxima com vocês.